Cari fratelli e sorelle, nella prima lettura abbiamo Queridos sentito irmãos e una irmãs, domanda. na primeira leitura ouvimos uma pergunta. Chi O avrebbe Senhor, conosciuto il tuo volere quem conhecerá a tua se tu vontade, non gli avessi dato la se não lhe deres a sapienza e sabedoria dall'alto non gli e não avessi enviares o inviato teu il Santo tuo Espírito Santo lá do Spirito? céu? L'abbiamo sentita dopo che Ouvimos due essa giovani pergunta beati, depois de Pier dois Giorgio jovens Frassati beatos, Pier e Giorgio Carlo Frassati e Acutis, Carlo sono Acutis, stati proclamati terem sido santi, proclamados e santos. ciò è E isso é provvidenziale. providencial. Questa domanda, infatti, nel libro Esta della pergunta, de Sapienza, facto, no livro da è sabedoria, attribuita proprio é a un atribuída giovane come justamente loro, a il um re jovem como eles, Salomone. o rei Salomão. Egli, alla morte di Davide, Ele, il com a suo morte de padre, David, si seu era pai, reso conto di percebeu que tinha disporre di muitas tante coisas: cose, il potere, la poder, ricchezza, riqueza, la salute, la saúde, giovinezza, la juventude, bellezza, beleza il regno. e realeza. Ma proprio questa Mas grande justamente abbondanza di essa grande mezzi abundância gli de aveva meios fatto sorgere nel fez cuore surgir no seu una coração domanda. uma pergunta: Cosa devo o fare que devo fazer perché nulla para vada que nada perduto? disto se E perca? aveva capito che E l'unica compreendeu via per que trovare a una única risposta maneira de encontrar era uma quella di resposta chiedere a Dio era pedir a Deus um dom ancora ainda più maior, grande, la sua a sua sapienza, sabedoria, per conoscere i suoi progetti para conhecer os seus e projetos aderirvi e aderir fedelmente. fielmente a eles. Si era reso conto, infatti, Na verdade, che ele solo deu-se così conta que só ogni assim cosa avrebbe tudo trovato encontraria o il seu suo lugar posto no nel grande desígnio do disegno Senhor. del Signore. Sì, Sim, perché il rischio più porque o grande della maior vita risco è da quello vida di é sprecarla desperdiçá-la al di fuori fora do del projeto de Deus. di Dio. Anche Gesù nel Vangelo Também ci parla Jesus, no di un Evangelho, progetto a cui fala-nos de um aderire projeto ao fino in qual fondo. devemos aderir totalmente. Dice, Ele diz: colui che non quem porta não la tomar a propria sua croce cruz e non para viene me seguir dietro a me, não non pode può ser meu essere discípulo. mio discepolo. E ancora, E ainda, chiunque di diz, voi non rinuncia a tutti i qualquer suoi de averi, vós que não essere renunciar a mio tudo o que discepolo. possui, não pode ser meu discípulo. Ci chiama, cioè a buttarci senza Assim, esitazioni convida-nos a aderir sem hesitação à aventura que Ele nos propõe, com a inteligência e a força que vêm do seu Espírito, e que podemos acolher na medida em que nos despojarmos de nós mesmos, das coisas e ideias às quais estamos apegados, para nos colocarmos à escuta da Sua palavra. Muitos jovens, ao longo dos séculos, tiveram de enfrentar esta encruzilhada na sua vida. Pensemos em São Francisco de Assis, tal como Salomão. Também ele era jovem e rico, sedento de glória e fama. Por isso, partiu para a guerra, na esperança de ser nomeado cavaleiro e cobrir-se de honras. Mas Jesus apareceu-lhe ao longo do caminho e fez-lhe refletir sobre o que estava a fazer. Recuperando a lucidez, dirigiu a Deus uma pergunta simples: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daí, voltando atrás, começou a escrever uma história diferente. A maravilhosa história de santidade que todos conhecemos, despojando-se de tudo para seguir o Senhor, vivendo na pobreza e preferindo o amor pelos irmãos, especialmente os mais fracos e os mais pequenos, ao ouro, à prata e aos tecidos preciosos do seu Pai. E quantos outros santos e santas poderíamos recordar? Às vezes nós os retratamos como grandes personagens, esquecendo que tudo começou para eles quando ainda jovens responderam sim a Deus e se entregaram totalmente a Ele, sem guardar nada para si mesmos.
Santo Agostinho conta, a este respeito, que no nó tão complicado e emaranhado da sua vida, uma voz no seu íntimo lhe dizia: eu quero-te a ti. E assim Deus deu-lhe uma nova direção, um novo caminho, uma nova lógica, em que nada da sua existência se perdeu. Neste contexto, hoje olhamos para São Pier Giorgio Frassati e São Carlo Acutis, um jovem do início do século XX e um adolescente dos nossos dias, ambos apaixonados por Jesus e prontos a dar tudo por Ele. Pier Giorgio encontrou o Senhor através da escola e dos grupos eclesiais, a ação católica, as conferências vicentinas, a FUCI, a Ordem Terceira Dominicana, e testemunhou com a sua alegria de viver e de ser cristão na oração, na amizade, na caridade. A tal ponto que, ao vê-lo circular pelas ruas de Turim, com carrinhos cheios de ajuda para os pobres, os amigos o rebatizaram de Empresa de Transportes Frassati. Ainda hoje, a vida de Pier Giorgio representa uma luz para a espiritualidade leiga. Para ele, a fé não era uma devoção privada. Impulsionado pela força do Evangelho e pela pertença a associações eclesiais, compreendeu-se e comprometeu-se generosamente na sociedade e deu o seu contributo à vida política. Dedicou-se com ardor ao serviço dos pobres. Carlo, por sua vez, encontrou Jesus na família, graças aos seus pais, Andrea e Antônia, presentes aqui hoje com os dois irmãos, Francesca e Michele. Depois também na escola e sobretudo nos sacramentos, celebrados na comunidade paroquial. Assim, cresceu integrando naturalmente nas suas jornadas de criança e adolescente a oração, o desporto, o estudo e a caridade. Ambos, Pier Giorgio e Carlo, cultivaram o amor a Deus e aos irmãos através de meios simples, ao alcance de todos, a Santa Missa diária, a oração, especialmente a adoração eucarística. Carlo dizia: diante do sol ficamos bronzeados, diante da Eucaristia tornamos-nos santos. E ainda a tristeza é o olhar voltado para si mesmo, a felicidade é o olhar voltado para Deus. A conversão nada mais é do que desviar o olhar de baixo para cima. Basta um simples movimento dos olhos. Outra coisa essencial para eles era a confissão frequente. Carlo escreveu: a única coisa que devemos realmente temer é o pecado. E admirava-se, porque são sempre palavras suas. Os homens preocupam-se tanto com a beleza do próprio corpo e não se preocupam com a beleza da própria alma. Ambos, finalmente, tinham uma grande devoção pelos santos e pela Virgem Maria e praticavam generosamente a caridade. Pier Giorgio dizia: à volta dos pobres e dos doentes, vejo uma luz que nós não temos. Definia a caridade como fundamento da nossa religião. E tal como Carlo, praticava-a sobretudo através de pequenos gestos concretos, muitas vezes ocultos, vivendo aquela designação do Papa Francisco, a santidade ao pé da porta. Quando a doença por fim os atingiu e ceifou as suas jovens vidas,
Nem mesmo isso os impediu de amar. Os impediu de oferecer-se a Deus, de bendizê-lo, de orar por si próprios e por todos. Um dia Pier Giorgio disse: o dia da morte será o dia mais bonito da minha vida. E na sua última foto, que o retrata a escalar uma montanha no Vale di Lanzo, com o rosto voltado para o objetivo, ele escreveu: para cima, para o alto. Além disso, ainda mais jovem, Carlo gostava de dizer que o céu nos espera desde sempre e que amar o amanhã é dar hoje o melhor de nós mesmos. Caríssimos, os santos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis são um convite dirigido a todos nós, especialmente aos jovens, a não desperdiçar a vida, mas a orientá-la para cima, para o alto, e a fazer dela uma obra-prima. Eles encorajam-nos com suas palavras, não eu, mas Deus, dizia Carlo. E Pier Giorgio, se tiveres Deus no centro de todas as tuas ações, então chegarás até ao fim. Esta é a fórmula simples, mas vencedora da sua santidade. E é também o testemunho que somos chamados a seguir para saborear a vida até ao fim e ir ao encontro do Senhor na festa do céu.